Olá meus amigos, olá minhas amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Alguns dias atrás, no vídeo sobre as frutíferas que eu ia começar a produzir aqui, aí eu mostrei esse vaso que eu fiz de cimento, de alvenaria, e eu vou fazer mais um dele. Vou ficar com dois aqui, mais que isso também eu não consigo. Aí eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo de como fazer. A ideia dele eu peguei aí em outros vídeos do YouTube, adaptei um pouco a minha realidade aqui, é o tamanho, como eu estou fazendo ele de porte bem grande. Aí no decorrer do vídeo aí eu falo para vocês das medidas, dos materiais que a gente utilizou e o passo a passo aí de como fazer. Acompanhe o vídeo aí. Primeira etapa então para a gente construir o nosso vaso para frutíferas é fazer o molde. O meu está já montado aqui no chão, pronto para a gente fazer as laterais. Eu vou mostrar em detalhes aí para vocês. Então essas medidas que eu vou passar é para um vaso aí no tamanho desses que vocês viram aí na introdução do vídeo. Então para isso a gente vai precisar de 2 metros de caibro. Eu estou usando um 5x5. Pode ser outras medidas também, sem problema nenhum. Uma trena para fazer a medição, um serrote para cortar madeira. A parte de cima aqui do molde, 50 centímetros. Mesma medida das laterais. A parte de baixo, 40, com um pedacinho aqui de sarrafo ou ripa de 10 centímetros para fazer os pezinhos. Essa aqui é uma das laterais, vou dar detalhe aí de como ela foi feita. Vocês podem verificar aqui que num dos lados a gente cortou na diagonal. Aí esse lado de cá ficou com os 50 centímetros, o de lá com 49. A gente tirou basicamente 1 centímetro aqui na diagonal, que é justamente para melhorar um pouquinho o encaixe aqui na parte de baixo. Vocês verificaram que o meu nem está perfeito esse corte. É apenas para encaixar um pouquinho melhor aqui. Depois eu monto de volta aqui e mostro para vocês. Um outro detalhe, nas laterais, a gente vai fazer 2 cortes com o serrote. O meu está espaçado aqui 10 centímetros da parte superior e 10 centímetros da parte inferior, mas não tem regra. Aproximadamente isso já é suficiente. Vamos cortar aproximadamente 50% e metade do caibro. Vocês já vão entender por que esses cortes. Aqui uma visão então mais de cima do nosso molde. Podem verificar aqui que o meu corte não foi perfeito. Eu estou usando esse aqui mesmo, então vou mostrar esse mesmo para vocês. Então você vai montar ele basicamente dessa forma aqui, usando 2 folhas de jornal embaixo. Pode ser papelão também, sem problema nenhum. Então é dentro desse molde que a gente vai fazer as placas, as 4 placas que são as laterais do nosso vaso. De ferramenta, vamos precisar uma masseira ou qualquer outra bacia e o local que você possa fazer a sua massa. E uma colher de pedreiro. Também pode ser substituído aí por um equipamento parecido, caso você não tenha. Vou utilizar 2 barrinhas aqui de 55 centímetros desse arame. Arame 2 milímetros. Alicate para cortar o arame. Vocês já vão entender aonde a gente vai utilizar esse arame. Cimento, areia e água. Peneirados, eu não peneirei ainda aqui. Vou peneirar depois. Qual é a proporção cimento-areia? Vocês podem ver que o meu cimento não é novo, ó. Já tem umas pelotas ali. Eu utilizo uma parte de cimento para 2 de areia. Se o teu cimento for novo, você pode utilizar até uma parte de cimento para 3 de areia, não mais do que isso. Eu vou utilizar aqui 2 por 1. Eu vou preparar a massa aqui e na sequência a gente retorna. Vamos utilizar também 4 pedaços de 25 centímetros desse arame. Esse é um arame para amarração, um arame fininho. Não sei exatamente que espessura tem. Também não precisa ser dessa espessura aqui, é um arame normal aí, galvanizado, para amarração. Areia e cimento peneirado.
Eu vou preparar aqui o ponto da massa e aí mostro para vocês. Feito aqui a mistura do cimento com areia, eu vou colocando água aqui e mostro para vocês daí a consistência que a gente vai trabalhar. Não tem uma regra também, um pouquinho mais mole, um pouquinho mais dura a massa, não vai fazer diferença. Mas eu vou colocar água aqui e eu mostro para vocês. Aí, pessoal, parte da nossa massa aqui, do nosso concreto pronto. Tá uma consistência aí parecida com massa de reboco. Se for mais mole também não tem problema, vocês vão verificar aí que quando for para juntar as placas, a gente vai colocar mais água, vai ficar um concreto mais mole, daí eu vou explicar por quê para vocês. Mas aqui para fazer as placas, com essa consistência aqui já tá bacana. Antes de começar a concretagem aqui da nossa primeira placa, no nosso molde, a gente vai encaixar esses araminhos finos de 25 centímetros naqueles cortes que a gente fez na lateral. Eu vou colocar aqui e aí eu mostro para vocês. Passamos aqui o arame pela fresta que a gente fez na madeira. Aqui no lado de fora a gente deixa em torno de 5 centímetros. Não pode cortar, tá? Porque é essa parte aqui que é essencial, que a gente vai usar depois. A parte de dentro dobra aqui de uma forma ondulada, que vai ficar no meio do concreto, essa parte aqui. Aqui outro, no outro lado a mesma coisa, nos 4 pontos. Lembrando que esse nosso molde aqui, ele tá só colocado aqui dessa forma, ele não é fixo, não é pregado, nada, porque depois a gente precisa desencaixar para fazer a desforma. Então ele é só colocado aqui. Ficar bem atento só a esse detalhe do arame. Ondulado assim é para que ele fique firme dentro do concreto e depois não escape. E essa parte aqui é que a gente vai utilizar depois, do molde pronto. Feito isso, a gente já pode começar a concretagem. Cuidar para que o arame não fique nem muito para cima, muito levantado, nem muito para baixo, para que não fique na parte de fora do molde, na parte de fora do concreto. Colocamos uma primeira camada aqui do concreto. Tomar cuidado para bater bem, apertar bastante os cantinhos, para que ele se distribua bem na parte de baixo. Agora, tem em torno de 1,5 cm aí de altura. A gente vai colocar aquelas barras de 55 centímetros que a gente cortou. Colocado aí na transversal as barras do arame grosso. Agora a gente vem com mais uma camada de aproximadamente 1 centímetro, aí um pouco mais, para cobrir essa barra. Se você vai fazer um vaso aí para suculenta ou para temperos, um vaso de porte bem menor que esse aqui, essa barra de ferro aqui não precisa. Isso aqui é só para reforçar, porque o nosso é de porte grande e a ideia é plantar frutíferas. Se quer também aumentar um pouco a resistência aqui, pode ser colocado mais barras aqui, tanto ali no sentido da altura como aqui na largura, na parte superior. Ficaria bacana também. Eu estou utilizando dessa forma aqui. Vou completar aqui agora com o concreto e a gente retorna com o vídeo. Coloquei aqui o restante do concreto. Agora a gente vai fazer um pequeno alisamento aqui, só para dar um acabamento melhor. Lembrando que as madeiras do molde aqui estão soltas, então se caso for importante aí para você, coloque alguns travamentos aí ou algum peso para que não se desloque. Procurar também fazer num local aí que não tenha risco de crianças ou animais mexerem. Preferencialmente também em um local sombreado, um local que não bata sol.
para que a cura do concreto aí aconteça de uma forma um pouco mais adequada. Terminei então de fazer a distribuição e o alisamento aqui do concreto. Como eu vou fazer o acabamento posterior, eu não me preocupo muito em deixar muito bonito aqui, apenas espalho ele aí de uma forma mais uniforme. Caso você for deixar assim no cimento mesmo, dá uma caprichadinha melhor daí aqui. E agora a gente precisa aguardar a secagem. No mínimo 24 horas, vai depender muito aí da sua região, do clima, da umidade. Mas em torno aí de 24 horas já é o suficiente, não para secagem total, mas para a gente tirar o molde para fazer a outra peça. Como eu tenho apenas um molde, eu espero secar, faço uma por dia. Caso você queira fazer todas aí no mesmo dia, precisaria de 4 moldes. Eu vou aguardar até amanhã. Ele já dá uma boa enxugada, aí a gente consegue já tirar o molde e deixar aqui ainda pelo menos daí mais umas 48 horas, 72 horas ainda secando antes de mover, após a retirada do molde. Mas aí amanhã a gente retorna para retirar o molde e fabricar mais uma peça. Chegamos aqui ao segundo dia, podem verificar que já está bem seco essa lateral aqui do nosso vaso. O que a gente vai fazer hoje é retirar o molde daqui, montar aqui ao lado mais um, para a gente fazer mais uma lateral. Para isso a gente utiliza um martelo ou algo parecido, para dar uma batidinha aqui, apenas para soltar. Aí esticamos aqui o arame. E com cuidado a gente retira nesse sentido aqui. Aí fazemos o mesmo com as outras laterais. Então eu vou retirar aqui e aí eu mostro para vocês. Retirei o molde aqui então. Já montei aqui para a gente fazer mais uma. Lembrando que eu retirei aqui no segundo dia, porque eu não tenho outro molde. Se você tiver aí mais de um, você pode deixar mais tempo. Isso aqui ainda não está seco. Vai aí uma semana aproximadamente para secar bem, uma condição de ambiente interno como o nosso aqui, em uma época um pouco mais úmida também. Então aqui a gente vai deixar até que ele seque bem. Eu vou continuar agora fazendo os outros módulos aqui, as outras laterais. Não vou filmar daí o restante, que é do mesmo formato aqui que a gente já fez. E enquanto isso, essas primeiras aqui vão secando. Aí após um período aí de aproximadamente pelo menos uns 5 dias, que a gente terminar a última, já vão estar secas. Aí a gente verifica a possibilidade de removê-las aqui para continuar o processo. Aí eu volto com o vídeo assim, que a gente tiver uma possibilidade de continuar. E aí falo para vocês aí o prazo que a gente demorou para essas peças secarem bem. Retirei o molde aqui da terceira lateral para fazer a quarta e última. Aí lembrei de um detalhe aí que eu não tinha destacado para vocês. Vocês podem observar que as outras peças aqui nossas estão úmidas. Uma vez por dia eu jogo um pouco de água aqui em cima para esse concreto ir secando de uma forma um pouco mais lenta. Quanto mais lento aqui ele secar, menos o risco de rachar. Então uma vez ao dia eu dou uma molhada aqui, conforme eu vou fazendo as outras peças. Terminando a quarta, que a gente vai fazer agora, vou deixar no mínimo uns 5 dias, descansando aqui, molhando aí uma vez ao dia. Pelo menos uns 3 primeiros dias de cada peça eu molho. Vai depender muito aí do clima, da umidade que está na sua região, mas no mínimo em 5 dias a gente deixa as peças aqui, sem mexer, para secar bem. Dependendo até mais. Mas aí quando eu retornar com o vídeo eu conto aí pra vocês quanto tempo eu deixei. Se passou em torno de uma semana desde que fizemos as laterais aqui do nosso vaso. Eu molhei nos 3 primeiros dias para que o processo de secagem fosse mais lento. Depois não molhei mais. Já estão bem secas as peças. Eu vou retirar daqui, levar lá para fora, onde a gente vai continuar o processo de fabricação do vaso. Aqui estão as nossas laterais do vaso de cimento para frutífera. Já está bem seco aqui do lado de fora. Um pouquinho de jornal que aqui ficou grudado, que a gente utilizou para forrar. Agora o próximo passo é a gente unir
essas laterais, essas 4 laterais, utilizando esses arames. É para essa finalidade o arame, para a gente unir as laterais. Então a gente une a lateral aí já formando um vaso. Aí faz o fundo dele e preenche as laterais para unir as partes. É isso que vocês vão acompanhar aí a partir de agora. Pré-posicionei aqui o nosso vaso no local, bem próximo ao local definitivo, onde a gente vai deixar. Isso é uma dica importante, porque ele vai ficar muito pesado para ser transportado, então tem que ser montado a partir dessa etapa aqui, bem próximo ao local. Outra dica é deixar pelo menos 1 metro aí em volta dele de circulação. Aqui eu não tenho exatamente isso, porque meu espaço é reduzido, mas o ideal é 1 metro aí para poder circular. É útil a gente utilizar nível, trena e esquadro, para deixar ele mais retinho, mas no esquadro, não é obrigado. Você pode fazer apenas no olho. Aqui, por enquanto, eu apenas com auxílio de uma outra pessoa, porque são 4 laterais para segurar. Eu amarrei, aqui ainda falta amarrar, ó. Eu amarrei os araminhos apenas para segurar no lugar. Agora a gente vai medir para que fique esse comprimento aqui, esse lado aqui, aqui até ali e daqui até aqui, além do esquadro, na medida. Então a gente vai medir aqui e aí, se precisar, solta o arame, amarra novamente para que a medida dele fique igual em ambos os lados. Feito isso, a gente vai colocar areia. Lembra que a gente deixou o espaço aqui do pezinho, ó? Então a gente vai cobrir esse fundo aqui, onde está a grama, com areia até 1 centímetro a 2 acima dessa abertura aqui. Que essa parte vai ficar sem o concreto, para fazer como se fosse os pés do vaso. Então eu vou fazer isso aqui e na sequência a gente volta. Consegui nivelar aqui, pessoal, as laterais para concretar o fundo do vaso. Coloquei já areia ali no fundo também, ó, cobrindo os pezinhos. E um caninho, um pedacinho de cano de 25 milímetros para a gente fazer o dreno. Aí em volta aqui do caninho a gente vai concretar. Aqui eu pus uma barra só para ajudar a segurar no esquadro. Nivelei. Outra dica é você procurar fazer numa superfície plana. Se for em cima de uma calçada, é melhor ainda. O meu aqui está totalmente ao contrário disso. Eu estou inclusive em cima de um pedaço de gramado. Utilizei várias pedrinhas, um pedacinho de tijolos para poder nivelar as laterais. Agora está pronto. A gente vem com o concreto, então preenche aqui o chão, o fundo do vaso. E aí vamos deixar aí pelo menos uns 2 dias para secar. Para não ter risco da gente desgrudar a parte aqui do concreto que vai do chão com a lateral, a gente deixa secar bem primeiro, para depois vir e fechar as laterais aqui. E aí as laterais aqui, a gente tem 2 opções. Primeiro, fazer uma caixaria aqui, para que a gente deixe o canto aqui no esquadro, que é da forma que eu fiz o anterior, que vocês viram aí no início do vídeo. Ou a gente pode chegar simplesmente com uma espátula e preencher essa parte aqui com concreto. Aí deixaria aqui reta. Aí deixaria essa parte aqui reta, dessa forma aqui, ó. Da outra forma que eu falei, a gente coloca uma tábua aqui, outra desse lado, para fazer uma caixaria e preenche o canto todo. Dá mais trabalho dessa forma, mas fica um acabamento melhor, mais quadradinho. Aí fica a opção aí de cada um. Eu vou fazer com caixaria da forma que eu fiz o primeiro. Concreto feito aí, mesmas proporções que o anterior, que a gente fez as laterais. Agora vamos colocar aí no fundo do vaso. Se passaram aí uns 3 dias desde que concretamos aqui o fundo do vaso. Aí choveu aqui, eu não pude dar continuidade. Hoje a gente vai dar continuidade fazendo a concretagem aqui da junção entre as laterais. Aqui dá pra ver que eu já comecei uma, ó. Basicamente consiste em apoiar um caibro aqui do lado de dentro e colocar 2 madeiras, 2 sarrafos ou ripas, ou pequenos pedaços de tábua, um nesse lado e um no lado de lá, com os suportes para formar esse canto. Eu vou montar um aqui e aí eu mostro para vocês antes da concretagem. A gente vai fazer isso para terminar esse pedacinho aqui e fazer os outros 3 lados. O caibro do lado de dentro colocamos dessa forma aqui, ó, para fazer o desenho aqui do canto.
Aí, se for preciso, apoia com algum sarrafo aqui do lado de dentro. Aqui colocamos as madeiras dos dois lados para formar o canto aqui que a gente quer concretar, com apoio, tanto aqui quanto aqui. Agora é só fazer o concreto e jogar aqui dentro. E aí esperamos aí de um dia para o outro para retirar o madeirame. Vou fazer isso então nos 4 cantos e o retorno aí quando estiver pronto. Finalizamos aqui então a concretagem do canto do vaso. Já retirei as formas também. Passaram-se aí uns 3 ou 4 dias da parte que eu concretei. Um detalhe, que essa concretagem aqui pode ser feita também com argamassa. Essa parte de cima aqui, ó, que está com uma coloração um pouquinho mais clara, é argamassa. Acabou o meu cimento aqui, eu não quis comprar porque só tinha faltado esse pedacinho aqui e um pedacinho na outra coluna aqui do outro lado. Aí eu usei argamassa mesmo, que eu tinha aqui. Tem inclusive uns vídeos aí no YouTube que o pessoal faz com argamassa ao invés de cimento. Eu prefiro fazer no cimento, mesmo aqui, o outro vaso também fiz no cimento, mas pode ser usado argamassa. Próximo passo agora aqui é a gente fazer apenas o acabamento. Eu vou fazer textura, como eu mostrei aí no início do vídeo, o vaso que já estava pronto. Para facilitar o acabamento, a gente subiu o vaso aqui em cima de umas madeiras, para que eu possa vir com o rolo e fazer o acabamento até aqui na parte de baixo do vaso, sem problemas. E aí para fazer o acabamento, esse aqui é do vaso que está pronto já, essa espécie de textura, a gente utiliza apenas argamassa e gotas de corante. Para essa cor aqui, eu utilizei corante verde. Para uma pá de argamassa, 200 gotas, assim aproximadamente, de corante. Esse de hoje eu vou testar uma coloração mais escura, então eu vou dobrar a quantidade de corante. Vou colocar aí para uma pá aproximadamente de argamassa, em torno de umas 400 gotas de corante. Eu falo assim. Preparei aqui a argamassa, uma pá de argamassa, em torno de 1 litro ou 1,5 litros de água. Eu não medi a água, fica aí nessa consistência. Mais ou menos aí a consistência que eu uso para fazer a textura aí nos vasos. Agora a gente vai acrescentar aqui as gotas do corante. Vou colocar em torno de 400 gotas aqui para ficar um verde mais escuro do que o vaso que eu já fiz anteriormente. E aí misturar bem. Vou fazer isso aí na sequência, eu mostro como ficou. Finalizado aqui o trabalho de textura do nosso vaso. Tá aí dessa forma. Por enquanto ainda está úmido, então tá um verde mais vivo, mais intenso. Vou aguardar secar aqui, aí eu retorno e mostro para vocês aí se ficou bem mais escuro que o outro ou se a cor ficou parecida. Finalizamos aqui então nosso vaso de cimento. Já coloquei ali dentro argila expandida e uma manta para fazer o dreno. Falta colocar terra agora e plantar. Uma dúvida que você deve estar tendo: esse vaso aguenta frutífera? Será que ele não vai rachar? Resposta bem óbvia: eu não sei. Tenho essa mesma dúvida. A gente vai testar aqui. Obviamente que a gente não vai colocar uma planta com raiz muito vigorosa. Tentar uma frutífera aí de porte menor, que não tenha raiz tão grande, para verificar se a gente consegue fazer o vaso suportar aí uma frutífera. Na sequência aí dos vídeos eu mostro para vocês o que a gente vai plantar aí, se ele vai aguentar ou se vai rachar. Agradeço muito por ter assistido o vídeo. Se puder, compartilhe aí nos grupos com seus amigos. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários ou sugestões. Grande abraço e até o próximo vídeo.